Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então seja bem-vindo, né? Aqui é o Padre Wender, da paróquia Santa Terezinha de Tesouro. Estou abrindo essa série Diga Sim à Vida, né? Diga Sim à Vida. Convido a você a se inscrever em nosso canal no YouTube, Paróquia Santa Terezinha de Tesouro. E deixe o seu like e ative o sininho de notificação para você receber os nossos vídeos, tá beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre a legalização do aborto no Brasil, né? Então, nosso tema de trabalho será esse, a legalização do aborto no Brasil. Né? E a primeira coisa que eu queria dizer, né, que infelizmente o nosso Brasil, né, chamada Terra de Santa Cruz, teve o seu primeiro nome, também é denominado o país com maior índice de cristãos, né? Pelo menos o maior índice de pessoas que se dizem cristãos, né? E está a caminho, né, dessa legalização do aborto. É isso que está pretendendo, tem pretendido os nossos partidos, né, melhor, alguns partidos políticos, né? Algumas pessoas membros do nosso querido Supremo Tribunal e pensamentos, né, de partidos, né, que bebe do socialismo e que bebe do comunismo, né, que estão em nossa volta, que no momento, que por enquanto não vou estar citando nomes, mas vocês sabem muito bem quais partidos são esses, não é verdade? Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer presente em relação a essa legalização do aborto é que existem pessoas, né, que estão dentro do Congresso, do nosso Congresso, e vocês estão percebendo e têm percebido isso, né? Pessoas que têm muita influência, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, né? De nome reconhecido, até mesmo a nível de mundo, né? Pessoas também que se dizem cristãs, né? Que estão lutando, estão buscando estratégias, né, meios, métodos, caminhos, exatamente para a legalização do aborto, né, aqui dentro do nosso querido Brasil, terra de Santa Cruz, né. E eu queria deixar muito claro para vocês, né, que o método que essa gente ela tem utilizado é muito claro, né? Só que eles fazem esses trabalhos para legalizar este assassinato, porque o aborto é exatamente isso, um assassinato de uma criança indefesa ainda dentro da barriga, do ventre de suas mães, né? Então eles agem às escondidas, né? Os filhos das trevas, eles não trabalham na luz, né? Os filhos das trevas trabalham às escondidas, na escuridão, né? E eles trabalham de uma forma assim, disfarçadamente, né? Porque eles não querem chamar muita atenção. E às vezes eles usam de diálogos bonitos, de conversas bonitas, de estatísticas, né? Exatamente para poder confundir algumas pessoas e algumas pessoas acabar apoiando essa crueldade, esse
assassinato, que é a questão do aborto. Então, essas pessoas, elas já têm um método, né? E a primeira forma que eles estão utilizando, que eles estão buscando para poder legalizar essa questão do aborto, é exatamente, né, acalar a boca da vida religiosa. Eles estão fazendo de tudo para calar a boca da igreja, calar a boca dos padres, bispos, de religiosos, religiosas, de pessoas cristãs. Essa gente é tão maquiavélica que eles criam as suas estratégias exatamente aí. Então, qual que é o primeiro método, qual que é o primeiro objetivo dessa gente? Exatamente calar a boca das pessoas religiosas. Exatamente para quê? Para que essas pessoas religiosas, né, essas pessoas que se dizem cristãs, essas pessoas que rezam o texto, essas pessoas que estão nas igrejas, essas pessoas que defendem aquilo que nós chamamos de moral judaica cristã, eles estão fazendo de tudo, essas pessoas maquiavélicas estão fazendo de tudo para impedir com que essas pessoas elas participem da elaboração, da organização e ao mesmo tempo, né, como é que eu poderia dizer, da articulação em relação às políticas públicas. Esta gente macabra, que eu poderia dizer filho das trevas, ele está querendo calar eu e calar você. Eles não querem que nós, homens e mulheres, religiosos e religiosas, cristãos, se faça presente naquilo que nós chamamos de políticas públicas. Porque eles não querem que ninguém atrapalhe essa estratégia maquiavélica que eles têm maquinado para a legalização do aborto. Então, eles procuram isso. Eles procuram impedir também os valores religiosos. Né? Os valores religiosos não pode, é coisa de gente besta. O Estado é laico e o fato do Estado ser laico, essas coisas religiosas não podem acontecer. Eles não querem que os valores religiosos sejam trabalhados dentro da sociedade, dentro das escolas, dentro das repartições públicas. Eles não querem que os valores religiosos sejam levados em conta, principalmente dentro da elaboração das políticas públicas. Por quê? Exatamente por isso. Para que essa moral a qual cada um de nós cristãos levantamos, que é a moral judaica cristã, que é uma moral que levanta a bandeira a favor da vida e condena qualquer tipo de bandeira em relação à morte, seja levantada na defesa da vida dentro desses ambientes da sociedade. Vocês podem ver aí a questão do ensino religioso. Entende? Eles já impediram a questão do ensino religioso. E exatamente impediram o ensino religioso, né? O ensino religioso que era dado com maestria por muitos professores religiosos, formando nossos filhos dentro da escola, tendo em vista os valores e os princípios da moral judaica cristã. Eles tiraram isso, impossibilitando que os nossos filhos, que as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes fossem educados, fossem formados dentro desse princípio básico que é a moral judaica cristã, onde desperta esse senso para os valores e para uma ética. Eles tiraram por quê? Porque
se eu tenho pessoas ignorantes em relação a esses valores, fica mais fácil eu introduzir esses pensamentos maquiavélicos na cabeça do menino e na cabeça da menina. Minha gente, tudo isso é astúcia e ação do encardido. O encardido que se apropria de pessoas, de partidos políticos e passam a lutar pela legalização do aborto. E novamente aqui a gente não precisa ficar citando os nomes, porque nós sabemos quais os partidos que têm levantado, partidos políticos que têm levantado a bandeira em relação ao aborto. Nós somos cientes de pessoas que têm levantado a bandeira do aborto, e às vezes pessoas dentro de nossas igrejas, seja dentro da igreja católica, seja dentro da igreja evangélica. Entende que é isso? Encardido que tem se apossado de pessoas, infelizmente, dentro do Supremo Tribunal do nosso país, exatamente para legalizar esse assassinato que é o aborto. E nós não podemos compactuar com isso. Minha gente, em nosso país hoje, o nosso querido Brasil baronil, terra de Santa Cruz, mais de 70% das pessoas são contra o aborto, bem mais de 80% das pessoas são contra o aborto. Os verdadeiros católicos são contra o aborto, os verdadeiros evangélicos são contra o aborto, os verdadeiros espíritas são contra o aborto, porque são a favor da vida. E tanto outras religiões que são contra o aborto, porque também são a favor da vida. Mas eu citei essas 3 religiões aqui, porque são os 3 grupos maiores que nós temos no Brasil: o catolicismo, o evangélico e o espiritismo. Entende? Então, esses grupos, seja os católicos e evangélicos espíritas, eles estão amordaçados, eles estão fazendo de tudo para amordaçar, para amarrar, para prender, exatamente para poder implantar esse pensamento maquiavélico em relação ao aborto. Haja vista, minha gente, aqui, embora alguns ficarão incomodados, vocês me desculpem, mas aqui eu não quero ofender ninguém, mas eu preciso falar a verdade, porque a verdade liberta. Mas infelizmente o encardido tem se apropriado do Partido dos Trabalhadores, chamado PT, porque o PT foi o partido que mais trabalhou para a legalização do aborto em nosso país. Infelizmente, não precisa acreditar no Padre Wender, dessa Currutela, dessa pequena cidade de Tesouro. Leiam, pesquisam, Nunca se trabalharam tanto para a legalização do aborto como essa turma do PT. Que Deus tenha misericórdia daqueles que pensam. Abraço e admiro aqueles que estão dentro do Partido dos Trabalhadores e que não comunga deste pensamento, mas está aí, na verdade. Então, essas pessoas estão trabalhando para a legalização do aborto. E novamente eu digo, se vocês não acreditam no Padre Wender, pesquisem, estudem. Meus queridos, nós cristãos temos que nos opor de todas as formas, pois eles vão fazer de tudo para legalizar o aborto. Meus queridos, nós precisamos levantar a bandeira. Eu acho que aquele livro, tem um livro aí eu esqueci o nome, o título dele é Qual é o preço a pagar por se tornar cristão, de José Fideli, O preço a pagar. É por aí. Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar
por nós sermos cristãos. Nós precisamos defender a fé. Defender a fé significa defender a vida. E defender a vida significa ir contra o aborto. Nós não podemos compactuar com isso. Nós precisamos nos opor a todos aqueles e aquelas que pensam e que torcem para a legalização do aborto e colocar a nossa cara a tapa. Nós não podemos compactuar com isso. E tem gente, tem muita gente influente nesse meio aí. Tem muita gente aí, muitos partidos, pessoas que têm influência no mundo todo, né? Eles têm compromisso internacionais. Eles têm compromisso ideológicos para a legalização do aborto. Esses partidos políticos, essas pessoas que defendem o aborto, eles têm compromisso nacionais, internacionais e ideológicos para que isso acontecesse, para que isso possa acontecer. E quando eu digo compromisso ideológico, porque fazem parte de uma ideologia chamada socialismo. O socialismo, todo partido político que tem viés socialista, eles defendem o aborto, porque faz parte de sua ideologia. E nós não podemos compactuar com isso. Porque para o pensamento, para o pensamento socialista, né, aquilo que nós cristãos chamamos de moral judaica cristã, ética cristã, eles vão chamar de moral burguesa. Ele vai dizer assim: nossa, a Igreja Católica é contra o aborto porque ela é burguesa. Os evangélicos é contra o aborto porque é uma religião burguesa. O espiritismo é contra o aborto porque é uma religião burguesa. Fulano de tal é contra o aborto porque ele é burguês. Então, para a ideologia socialista, ir a favor da vida, ir contra o aborto, ter presente a moral judaica cristã, é um pensamento burguês. Triste fim, né? Triste cena. Aquilo que nós católicos, nós cristãos, chamamos de moral judaica cristã, eles chamam de moral burguesa. Gente, esta gente abortista, que lutam pela legalização do aborto, se acham a última bala do pacote. A bala que matou o cão. Eles acham que nós cristãos somos infantis e que não sabemos o que queremos, e nós temos que dizer, e nós temos que demonstrar o que queremos. Nós queremos a vida, porque nós somos a favor da vida. Eles acham que o povo brasileiro, por ser em sua maioria cristãos, é que eu falo cristãos católicos ou cristãos evangélicos, espíritas ou de outras denominações, são pessoas preconceituosas, né? Eles acham que defender a vida é um preconceito. Olha que diabólico é isso, minha gente. Olha por onde está a cabeça de uma pessoa ideológica, socialista. Eles acham que pelo fato de eu defender a vida, eu sou preconceituoso. E mais ainda, além de preconceituosos, eles nos acham ignorantes. Eles acham que nós desconhecemos a verdade. Por isso nós somos a favor da vida, e é por isso que nós somos contra o aborto. E você sabe, gente, a verdade é única. A verdade é Jesus Cristo. E Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e faz parte da moral judaica cristã, faz parte dos seguidores de Jesus Cristo defender a vida. No próximo vídeo que eu vou trabalhar, eu vou trabalhar exatamente, tem como ser católico e ao mesmo tempo ser a favor do aborto? Não tem como, e vou mostrar isso para vocês. Não tem como dizer eu sou católico e sou a favor do aborto, não tem como. Ou você é a favor do aborto ou você é católico. Próximo vídeo no YouTube, acompanhe. Então, minha gente, eles não acreditam no povo brasileiro. Essa gente não acredita no povo brasileiro. Se eles acreditassem no povo brasileiro, eles faziam um plebiscito, né? Um plebiscito e perguntassem, olha, quem é a favor do aborto ou quem é contra o aborto? Vocês iam ver que eles iriam perder de lavada, porque 80% a mais do povo brasileiro é contra o aborto. Eu não vou dizer aqui fazer um plebiscito, porque um plebiscito a gente se faz com coisas imorais, entendeu? Então, a pessoa só pode fazer um plebiscito quando ela está diante de algo imoral. Então, quando a coisa já é, no caso aí, na questão da defesa da vida, é uma coisa ética, impregnada, não precisa fazer plebiscito. Porque ser a favor da vida não é algo imoral. Agora o aborto é algo imoral. Mas se fizessem o estilo de um plebiscito, eles iam ver, eles iam perder, e é por isso que eles não fazem nada. Meus queridos, eu sou um padre daqui do interior, de Tesouro, mas eu gostaria muito que todos nós impedíssemos que esse pensamento socialista, abortista, macabro, seja aprovado em nosso país. Depois de amanhã, hoje é quarta-feira, quinta, amanhã, sexta-feira, dia 24, os ministros do Supremo Tribunal estarão votando uma ação direta de inconstitucionalidade que prevê a legalização do aborto para as crianças, com má formação da microcefalia. Nós não podemos tirar a vida de um ser humano, minha gente. Nós não podemos tirar a vida de nenhum ser humano. Eles querem aprovar a legalização do aborto para crianças portadoras da microcefalia, para ir depois ir aprovando outras leis abortistas, até chegar no ideal, onde a mulher gestante, a mulher gestante é que se decide se vai ter ou não aquela criança que está no ventre. E aquela criança que está no ventre de uma mãe, seja com microcefalia ou não, só tem uma pessoa que pode defendê-la: nós mesmos. Elas são indefesas e nós precisamos lutar. Aborto é um assassinato. Quem aborta é assassino. Desculpe eu dizer isso, mas porque é contra a vida. Então hoje nós temos muitos meios de comunicação: WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e tantos outros aí, Telegram. Eu convido a você a fazer vídeos, frases, que lá que for, uma grande manifestação nas redes sociais, para você poder, como brasileiro, deixar a sua opinião clara em defesa da vida. Junte-se a nós para defendermos a vida. Diga sim à vida e diga não à morte. E aborto é morte, porque é contra a vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.